Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Francisco Ferreira, conhecido como Chico Ferreira. Trabalho muito com a parte de engenharia e projetos de som da nossa empresa CF Audio Pro. E vocês vão estar tendo acesso a algumas informações hoje sobre conexões, que são muito importantes. Bom, gente, como já nos apresentamos, eu vou começar falando para vocês sobre conectores, que é uma coisa extremamente importante dentro de um circuito, né? Dentro de uma coisa que se fecha dentro do áudio, que não é só caixa de som, não é só mesa de som, porque o conector é um dos princípios do áudio, né? Por onde trafega a voz, por onde trafega o instrumento musical. Nós vamos começar falando aqui sobre conexão RCA. O que significa um conector RCA? RCA, a palavra significa Radio Corporation of America, que foi inventado por volta de 1930, 1940. Esse aqui é um conector RCA, muito utilizado para sistemas de home theater, ou theater, como se diz, e essas conexões elas eram muito usadas em gravadores de rolo, para gravações de bandas e etc., em estúdios e outras coisas mais. Ou seja, esse conector aqui, ele tem um banho dourado, né? Tem uma ponta, que essa ponta aqui é o positivo dele, e a carcaça dele inteira é o negativo. Ou seja, você sempre vai encontrar esse conector erroneamente falado mono, tá? As pessoas conhecem, ele vai sempre trafegar um sinal, não dois ao mesmo tempo, tá? Então, o RCA é esse tipo de conexão aplicável para home theater, para gravadores, para mesas de som, tem algumas que ainda usam esse tipo de conexão, e é um conector muito importante dentro do áudio, funciona bem, né, para determinadas situações. A aplicação é sempre para esse tipo de situação. Esse aqui é o RCA. Eu deixei ele aberto, tá, para vocês verem os pontos de junção dele. Ó. Ponto de junção aqui com solda positivo, e o negativo dele vai aqui na carcaça. Seria o terra dele, tá? O próximo conector que a gente vai estar mostrando seria o conector P10, tá? A conexão P10, ela é chamada de P10 porque esse P, ele é de plug, tá? O 10 é a especificação em milímetro desse diâmetro aqui e do tamanho aqui do conector, tá? O conector P10 também é um conector extremamente antigo. Esse que a gente está segurando aqui, mostrando para vocês, é um conector P10 TRS. O que significa esse TRS? É type ou tip, ring, que seria um retorno, no caso, de um outro sinal que possa vir por aqui, e slave. O que é o slave? O slave é o aterramento do sistema, que seria essa parte maior, o ring é esse anelzinho menor, e o type seria a ponta quente do sistema. Ou seja, esse conector aqui pode ser chamado de conexão balanceada P10, tá? E não conector estéreo erroneamente, como as pessoas falam. Até porque ele trafega dois sinais, um aqui e o aterramento, que é um terceiro sinal também, porque o aterramento ele trafega corrente, ele trafega tensão, tá? Por aqui, tá? Depende da montagem que você vai fazer, ele pode, se você inverter, ele pode trafegar tensão pela carcaça. Então tem que tomar esses cuidados também na hora de fazer a sua soldagem. A soldagem nele são nesses pinos internos aqui, você tem o pino positivo, e o outro pino também, que é um positivo de reforço, que é o que faz o balanceado, e essa parte maior aqui é a parte do aterramento. A falta de qualquer um desses dentro do sistema vai gerar ruído no teu equipamento, vai gerar ruído para o seu instrumento, vai gerar ruído para um monte de coisas para o teu microfone. O outro conector que a gente tem também é um conector P10, porém, esse daqui não é TRS, ele é TS, ele é Tip e Slave, tá? Que é a mesma coisa que eu já expliquei ali, ou seja,
Aqui nós temos o aterramento dele e aqui nós temos o ponto positivo dele, ou pino quente, que a galera costuma dizer. As formas de solda desse camarada é mais ou menos igual ao que eu já havia explicado no outro. Nós temos aqui um pino positivo, que é a ponta vermelhinha aqui, e aqui nós temos o aterramento, que é a malha desse cabo, tá bom? E aqui agora nós temos um conector que é o P2, e ainda existe o P1, que é um pouco menor que esse aqui, muito utilizado para celulares, etc. O P2, normalmente, nós temos ele também TS e TRS. Nesse caso aqui, ele é um TRS, tá? Tem a mesma coisa que o P10, só que numa proporção menor. Então o P é de plug e o P2 seria o tamanho dessa conexão, tá? Essa conexão, existe aqui os isolamentos, tá? Quando você fecha, depois, no pós-solda, e aqui está um pouquinho difícil de tirar, nem vou tirar, deixa ele assim mesmo, depois a gente mostra. Ele tem a mesma coisa que esse aqui, tá? Que é o P10. Muito usado para fazer saída de áudio de equipamentos, de celulares, de alguns computadores. Só que a forma correta de se utilizar essa conexão seria você ter uma montagem de um cabo com um P2 para 2 P10 ou para uma conexão XLR macho, que eu vou explicar depois o que é uma conexão XLR, vocês vão já entender. Então, normalmente, quando eu monto um cabo para fazer saída de áudio, a gente utiliza esse tipo de P2 aqui, que é um TRS, tá? E utiliza-se duas pontas P10 TS, tá? Que seria chip and slave, tá? Seria isso aqui. E isso daqui, qual que é a característica disso? O chip aqui, ele vai sair numa dessas pontas como a ponta L do teu sinal de áudio. O ring, ele vai mandar o outro lado da tua gravação, que seria o teu R. Ou seja, o teu L e R passa por aqui e sai por essas duas pontas, tá? Ou seja, quando você tiver que montar um cabo para ir fazer envio de áudio no seu equipamento de som, você tem que utilizar dessa forma aqui, tá? E não fazer um cabo P10 ou P2 para um P10 aqui ou um XLR enfiar no equipamento, que isso vai gerar para você uma perda de um sinal, um cancelamento, por exemplo, de uma gravação, tá? Você gravou uma voz, essa voz está centralizada, tá? Dentro da sua gravação. Porém, você pode perder o som de um contrabaixo, que pode estar virado o pano da tua gravação, ou panorâmico da tua gravação, na mixagem, ou seja, você perde alguns sinais gravados na mixagem da música. Então, sempre quando for montar um cabo para a saída de áudio, pense dessa forma aqui, ó. P2 para 2 P10 ou para XLR macho, que também eu não aconselho muito devido a algumas questões técnicas, tá? Geração de tensões e etc. Então você tem que tomar muito cuidado quando usar um XLR. Correto mesmo é você pegar isso daqui, mandar uma caixinha chamada Direct Box, que futuramente a gente vai estar explicando o que é um Direct Box, e você faz esse envio, tá? Via Direct Box ou um isolador de áudio, tá bom? Exatamente isso. Só para eu dar um exemplo aqui para vocês verem que às vezes como é que é aquele ditado lá? Casa de ferreiro, espeto de pau? Casa de ferreiro, espeto de pau. Aqui quando passaram o cabo que vai da projeção, do PC da projeção, lá que passa os vídeos em telão e tal, até a mesa de som, então sai um cabo da placa de áudio e chega na mesa de som, me passaram um P2 para um P10. E aí eu sei disso. Então lá no meu PC tá configurado para sair tudo mono. Então se eu baixar, as crianças aí, vamos assistir um filme na igreja, todo mundo pensa que vai ouvir um super áudio, né? Chega aqui, a pessoa tá escutando um áudio mono, porque o cabo que passa do PC até a mesa de som é P2 para um P10. Tá bagunçado. Não troquei ainda, porque vocês não fazem ideia do trabalho, tem que desmontar a parte do mezanino, passar a escada embaixo, enfiar lá igual um morcego dentro do negócio. A gente vai fazer esse trampo ainda. Mas tô deixando lá. Como eu sei da informação, pelo menos eu configurei meu PC para mono. Se eu não tivesse feito isso, ia acontecer isso. Se eu tenho lá uma gravação
que tá com um pan lá, o violão pra direita e o outro pan, a guitarra pra esquerda, vai sair ou a direita ou a esquerda. Eu não sei qual dos lados eu vou perder ali. Mas um dos dois sinais eu seria cancelado. Pra piorar, não passa por um jack box, tá? Tá no risco de queimar minha mesa ali. Então, é isso. A casa do Ferreira aqui. Vamos lá. Isso. Bom, o próximo conector que a gente vai estar falando é o famoso conector XLR. O que significa XLR? O X é o tipo de conexão. O L significa latch em inglês, tá? Latch em inglês. Esse latch significa trava. Esse conector, ele tem uma pequena trava aqui, tá? Essa trava, ela serve para realmente travar. Aqui, quando você coloca, ela travou aqui e não faz a soltura. Você tem que apertar e puxar para poder sair. Esse é um conector XLR macho, que também tem uma trava interna aqui para travar essa da fêmea. Ou seja, eu tenho dois conectores aqui. Para você construir um cabo, você vai ter a necessidade de utilizar essas duas conexões, uma fêmea e uma macho, ou seja, XLR. A palavra XLR significa, que eu já comecei falando e mudei o assunto, o X é o tipo de conexão, o L é da palavra latch, que significa trava, tá? E o R significa rubber, que é borracha, tá? Que seria a parte interna de isolamento do conector, que seria essa parte preta aqui que vocês estão vendo, tá? Aqui nós temos as pinagens, aqui nós temos pino 1, pino 3, tá? Pino 1, pino 3 e pino 2. O pino 2, existe uma convenção, até porque antigamente as pessoas usavam o pino 3 como positivo em alguns países, aí outro usava o pino 2, que na Inglaterra, aí a Inglaterra sempre usou o pino 2, tá? E alguns outros países europeus usavam o pino 2, e aí vinha aqui para a América Latina ou América do Norte, e as pessoas usavam o pino 3 como positivo. E isso gerava alguns problemas, porque você utilizava isso em algumas consoles de áudio, às vezes umas muito profissionais e outras não, e tinha o famoso problema do Phantom Power, que é uma outra coisa que futuramente a gente vai explicar para vocês o que é o Phantom Power, que também está relacionado com isso aqui, né? Se você ligar um Phantom Power e ligar uma polaridade invertida aqui, você pode gerar um problema sério no teu sistema, tá? Ou queimar o teu equipamento, queimar teu microfone, queimar teu direct box, que trabalha ativo, que são outros assuntos que a gente também vai estar mostrando dentro desse projeto que a gente está fazendo aqui. Então, esse conector tem o pino 1, o pino 2 é o teu positivo, o pino 3 é o balanceamento desse positivo e o pino 1 é o aterramento. A falta de qualquer um deles vai te gerar ruído no teu sistema. E tudo isso também depende muito do cabeamento que você tem, né? Às vezes eu chego nas igrejas aí, cara, é uma bagunça, porque os caras vai juntando cabo, por quê? Porque compram conexões de má qualidade, né? E aí você chega lá, o cara tem sempre aquela pilha de cabo jogadinha ali naquele cantinho, embaixo da mesa, sabe aquela gambiarra que não deu certo e o cara pegou e foi empilhando ali, né? E é isso. Então nós falamos aqui do conector macho, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o conector fêmea, né? Agora vamos falar do conector macho. O conector macho também tem a mesma situação da fêmea. Você tem os 3 pinos, né? Só que aqui, nesse caso, o meu pino 2 está desse lado. No macho, ele vem para o lado esquerdo. Se você olhar aqui, ó, os dois, ó. Então aqui eu tenho pino 2 aqui, pino 2 aqui, ó, tá? Uhum. E aí o pino 3, o pino 3 vai estar sempre no centro, e o pino 1 vai estar sempre nas beiradas, tá? Só que aqui inverte. Aqui o pino 1 vem para esse lado, que vocês estão vendo aqui, ó. E o pino 2 tá aqui desse lado. E o 3 está sempre de centro também, da mesma forma. Então, na soldagem, você tem que prestar muita atenção. Porque se você inverter esses lados na hora de fazer a solda, você vai ter problemas também, né? Para isso, é sempre bom você ter uma peça como essa aqui, ó. Um testador de cabos, tá? Para que você use um testador.
para que você tenha a ligação correta. Ou se você não tiver um testador, você pode utilizar um multímetro ou um medidor de continuidade, né? Um bipador, alguma coisa que te dê o bip das pontas. Você pode bipar essa ponta aqui, você pode bipar com essa e ver se onde está chegando. Se tiver invertido, você vai ler, porque essas conexões elas têm uma serigrafia, exatamente aqui na cabeça de cada um deles, tem uma serigrafia, que eu não sei se vai estar visível, tá? Então aqui na câmera. Então você vai saber onde está o pino. Então sempre aprenda a ler isso antes de soldar, para você não soldar errado, tá bom? Aqui nós falamos da conexão XLR, agora nós vamos falar da conexão XLR de painel, tá? Isso aqui normalmente a galera utiliza também, segue os mesmos padrões, só que esse daqui é uma fêmea de painel. Nós temos um macho de painel também, que aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Aqui você tem uma noção do que é o macho de painel, tá vendo? Ele tá num painel e aqui do outro lado nós temos a fêmea de painel, que é essa aqui, tá bom? Então, o procedimento é o mesmo, tá? De soldagem é a mesma, porém, você vai estar fazendo isso dentro de um box de conexão, que a galera costuma chamar de medusa e etc. O nome correto é box de conexão para áudio, tá bom? Aqui nós temos, gente, o conector XLR de painel combo. O que quer dizer esse combo? Quer dizer que você tem tanto uma entrada XLR no sistema, você pode plugar ela aqui que você vai ter pino 1, pino 3 e pino 2, tá bom? E você pode também, nesse centro aqui onde tem esse furinho, você pode conectar uma conexão P10, ou seja, o sinal vai chegar de qualquer jeito num XLR, de qualquer forma, né? Ele vai chegar ou via XLR, que seria uma conexão macho que você conectaria aqui. Eu estou com uma fêmea na mão, desculpa, mas ele entraria aqui da mesma forma. E você também, não tem um XLR para colocar, eu tenho um cabo P10 aqui, você vem e conecta. As pessoas costumam usar instrumentos musicais, entrando por aqui, sinais de computador, sinais de áudio para tudo, utilizando no combo, tá? Para isso, alguns boxes de conexão, né, o Medusa, como a galera conhece mais, utilizam algumas conexões combo, ou você usa a conexão padrão, que mais comumente a gente encontra nos boxes de conexão esse tipo de conector. Mas o combo é uma mão na roda para eventuais problemas que você possa ter no meio do caminho, ele vai te ajudar bastante. Aqui a pinagem dele, normalmente, ela é soldada em conjunto aqui, ó, tem uns jumpers feitos bem aqui, tá, também. Tipo, pino 2, você jampeia aqui, pino 2, pino 3 você jampeia, e o slave dele aqui, o terra dele, já está por aqui também jampeado. Então você tem tanto o pino 1 e 2 aqui, como o chip e o ring aqui, ou TRS ou TS, né, que é o conector P10, ligado, vai funcionar da mesma forma. Ele é ligado balanceado, tá bom? Uma outra conexão que existe também é a conexão P10, fêmea de painel também. Essa daqui é uma fêmea de painel, porém, essa daqui também é uma fêmea, tá? Que você pega o conector P10 aqui, pluga, acabou, tirou, tá? Utilizada muito para instrumentos musicais. Erroneamente, as pessoas costumam usar cabo P10 com conexão P10 para plugar em caixas de som. Isso gera um problema extremamente ruim no teu sistema. Por quê? Você pega uma conexão dessa, liga lá no teu amplificador, a pessoa vai lá e liga o amplificador e pega isso aqui e liga na caixa, na passagem dele pela conexão fêmea, isso pode gerar curto nessas pontas, tá? Fora o problema de mau contato, que isso daqui para áudio, quando você está trabalhando com alta tensão, isso acaba gerando alta tensão, que eu digo o teu amplificador é uma usina, tá? De força. Ele gera tensão alternada na saída, tá? Então, o que é uma tensão alternada? A tensão alternada é a tensão que acende a lâmpada da sua casa, que liga a sua televisão. Então a gente vai começar a entrar num outro assunto aqui, não era isso que eu queria falar. Mas é exatamente isso. Quando você tem o P10, você tem que tomar esses cuidados na hora de fazer a soldagem dele e utilizar de forma correta, tá bom?
Você não pode pegar isso daqui e sair utilizando, por exemplo, uma saída de amplificador. Não é aconselhável. Se usa, se usa. Se faz, se faz. Muitas empresas até chegaram a usar isso durante anos, né? Por que eu não posso usar, então, o P10 especificamente para ligar uma caixa de som, por exemplo, uma PA? Eu já vi igrejinha pequena e tal, às vezes chega a comprar aquelas caixas de sertanejo lá que roda Bluetooth, roda tudo, o cara liga a mesa de som no P10 na PA. Por quê? Que não é aconselhável? Isso não é aconselhável pelo seguinte, quando você gera, você liga um amplificador, ele gera determinadas tensões, tá? Ele gera uma tensão alternada lá na saída de um amplificador, tipo 50 volts alternado, e quando você pluga isso daqui nessa junção, você passa essa ponta aqui, é a ponta positiva do sistema, né? Um exemplo. Vamos pegando esse daqui que é mais... Você vai pegar isso daqui e vai passar por aqui. Só que quando você passa, você já encosta esse positivo no terra de carcaça desse conector, tá? E isso vai gerar um problema. Você vai gerar um curto, você vai gerar um faiscamento, tá? Isso daí é extremamente perigoso para o amplificador, para a caixa de som e para o alto-falante ali num contexto geral, né? Para o teu sistema. Repito, só se usava isso por falta de alguma outra coisa que desse uma sustentação melhor nos sistemas, tá? Para isso, com o tempo, foi desenvolvido o conector SPICON. O que é o SPICON? O SPICON nada mais é que um conector ideal para você fazer as conexões da tua caixa. O conector SPICON, esse daqui, esse aqui é o macho de linha, tá? Eu trouxe ele até aberto para a gente entender como é que ele funciona. O SPICON, você tem o pino mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. Ou seja, você tem um positivo, um negativo, um negativo. Isso para quê? Você pega esses dois cabinhos aqui, vai ligar lá no teu amplificador, tá? E o teu amplificador, ele vai enviar o sinal aqui, né? E você vai conectar no SPICON fêmea, que vai estar lá na sua caixa. Aqui tá difícil. Aí, encaixou, você girou, ele travou, tá? Uma vez que ele travou, isso aqui não solta, cara. Tá? Para ele soltar, você tem que vir aqui e puxar essa trava, e girar, e puxar para que ele funcione. Ou seja, a diferença disso daqui para um P10 é extremamente tecnologia já um pouco antiga, mas que funciona extremamente bem nesse aspecto, tá? Por que 4 pinagens? Tem caixas de som que elas são biamplificadas, ou seja, ela tem 2 amplificações. Então você pode amplificar o teu drive ou o teu tweeter, como a galera diz, né, o drive da tua caixa, que seria as frequências mais altas da tua caixa, você pode ligar, por exemplo, o pino 1 e 2 e as frequências do wooferzinho que vai usar na tua caixa, que seria o alto-falante de graves, você pode usar no mais 2, menos 2, com 4 cabos, né, entrando no mesmo pino. Isso para uma caixa biamplificada, tá? Quando a caixa tem um divisor de frequência interno, você pode fazer 2 canais, entra no teu divisor vai fazer essa função de separar as frequências, tá? Só que com uma única amplificação. Depois a gente explica isso também em outros vídeos. É outra tecnologia. Depois do SPICON, eu vou explicar para vocês o que é o PowerCon, que é um conector parecido com esse, porém, ele é este daqui, tá? Esse daqui, ele tem um azul, que ele é conector de recepção do sinal. Eu pego o sinal do amplificador, entro pelo azul e saio pelo branquinho, tá? Esse branquinho, normalmente, a gente utiliza para fazer pontes de tensões elétricas, tá? Então, o PowerCon é para você ligar o teu sistema no 110, 220 ou 127, né? Que seria 130 volts. São as tensões usadas em amplificadores, né? De saídas de amplificadores. Então você vai usar isso daqui. Isso aqui normalmente a gente utiliza em sistemas de caixas agrupadas, né? Caixas agrupadas que a galera normalmente adora falar esse nome, né? Os line array, que são usados para você fazer as pontes de energia para alimentar quando você tem um line array ativo, tá? As caixas ativas, normalmente você entra com um sinal, aí você pega um outro cabinho, faz um jumper desse sinal, tá?
que lá vai ter um macho também e uma fêmea, igual a esse aqui, tá? Com as mesmas pinagens, tá? Mesma coisa, só que esse aqui é de painel. Então você pega isso aqui, conecta aqui, sai, envia para outra caixa, para outra caixa, para outra caixa, para sair alimentando, né? Geralmente, painel de LED, né? Painel de LED, como você liga ali em série, de um modo para o outro, geralmente usa esse tipo de cabo, né? Sim, você usa esse tipo de conexão. Essas conexões, elas são usadas em par LED, elas são utilizadas em extensões de palco hoje. Tem algumas empresas brasileiras muito boas que fabricam extensões, né, que já vêm com esse PowerCon na entrada. Então você tem um cabo, é bom para armazenamento, né, até para grandes empresas de locação de sistemas de som, elas utilizam bastante o PowerCon, que é o que eu aconselho para todas as igrejas, todos os locais onde se trabalha com áudio, ou até mesmo, preciso montar um painel de LED, se utiliza, né? Inclusive tem empresas que já desenvolveram, né, alguns boxes de tomadas para conexão, que já vem com isso aqui, ó. Você já chega, já pluga e faz o envio, né, do sinal para cada equipamento que você for alimentar. Ou seja, o PowerCon é para alimentação de rede elétrica. O SpeakCon já diz tudo, é para caixas, tá? Speak, para caixas de som, para se falar, no caso, tá? Então, o SpeakCon é para essa função de áudio, né? E o PowerCon é para tensões, tá? Tensões e redes elétricas. Então é isso, se você gostou desse conteúdo, é só o começo do canal do Chico Ferreira, link na descrição. A gente vai gravar agora, por exemplo, um mini curso de soldagens, né? Exato. Melhor, por exemplo, ele ensinando para alguém que tem a capacidade de uma criança de 5 anos de idade, como eu, como é que eu soldo o meu cabo melhor para garantir que não vai ter problema ao longo do tempo, enfim. E aí já surgiu umas ideias aqui de outros vídeos que a gente vai fazer para você que é voluntário ou prestador de serviço aí, principalmente para igrejas, e que quer subir o nível, quer melhorar, quer ter mais conhecimento para fazer um serviço melhor. Certo? Beleza, pessoal? Então até a próxima. Chico, muito obrigado. Obrigado. E tamo junto. Até mais, obrigado, gente.